Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, serviços, podcast, P30 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. A apresentação dessa segunda-feira da Apple talvez fique marcada para o futuro como o dia em que a empresa se definiu como uma empresa de serviços, ainda que nem todas as iniciativas funcionem, até mesmo o Apple TV Plus, ainda que fracasse miseravelmente, a iniciativa de TV da Apple não vai mudar. Parceria com os canais, pode virar uma Netflix, perde o conteúdo original, mas é o pezinho nos serviços. Olhando para o cartão de crédito acontecendo, a Apple passa a ser a maior empresa em função da sua base de usuários, passa a ser a maior empresa de cartão de crédito. Tudo bem que isso ainda é pouco, tanto que a plataforma de vídeos tá indo, é multiplataforma, tá indo para outras plataformas. Mas não tem no Android. É que a gente não consome vídeos em larga escala em dispositivos. O lugar de excelência, tudo bem, deveria ter, sim. A Apple é a Apple, ela vai dar os seus jeitinhos. Olha só, se você usar meu cartão de crédito via Apple Pay, via NFC, você vai ter 2% de cashback. Se você usar o cartão tradicional, bom, aí vai ser só 1%. Então, né, tem o Apple Pay Cash. Olha só, para usar o Apple Pay Cash cartão de crédito, só com o meu cartão agora. Débito, tudo bem, você pode usar, mas via crédito, Apple Pay Cash, só com o meu cartão. Apple sendo Apple. Ainda assim, você vai olhar no Android, o Apple Music virou 40 milhões de instalações. Os desenvolvedores de jogos estão meio assim, né, meio receosos. Vamos ver como é que vai ser a grana, como é que isso vai funcionar. Poxa, se eu entrar no Apple Arcade, eu não vou ter acesso aos dados dos meus usuários, não vai ter anúncio, não vai ter in-app, pode fracassar, mas tá ali, né? Por mais que seja necessário mais do que os Steven Spielbergs da vida, por mais que seja necessário mais do que só conteúdo para fazer o Apple TV Plus funcionar, olha no longo prazo, olha o potencial. Você tem o mundo inteiro para fazer uso do Apple Card, que tá só nos Estados Unidos, já estão de olho na Europa. A Apple começou fazendo Apple Pay e hoje está fazendo cartão de crédito. Pode ser que venha um banco aí por detrás, não sei, mas olha a iniciativa de saúde que a Apple tá fazendo. Será que não vem algo em cima de saúde daqui a um tempo? Quando você vai ao médico, o que ele faz? Ausculta o seu coração, pulmão também, olha a pressão. Imagina quando você tiver isso no Apple Watch. Imagina se for possível fazer as medições de exame de sangue pelo Apple Watch, sei lá, pelos AirPods. Olha pra onde a Apple tá indo. E nenhuma... tem a Huawei, tem Xiaomi. Nenhuma empresa consegue oferecer o software, o hardware e serviços em cima disso. Você assinaria um Huawei TV, um Xiaomi TV? Tudo bem que é provável que nem assine um Apple TV, mas olha o marco que a Apple definiu nessa segunda-feira. Notícias. Cocatec. Em terra onde conteúdo é rei, Spotify, que já disse que vai ao longo do ano gastar 500 milhões em podcasts, comprou mais uma empresa de podcast, a Parcast. Recém tem 3 aninhos, de 2016, focada nessa coisa de mistério, de crimes, de serial killers, teorias da conspiração. Se essa coisa de crime não fizesse sucesso, não tinha os Aqui Agora da vida, lembra? Do Aqui Agora, os CSIs. Caso Evandro, olha o Caso Evandro do Projeto Humanos. Hoje o Spotify está presente em coisa de 80 países, são praticamente 200 milhões de usuários, metade disso, 96 milhões. Você gosta das minhas contas, né? 200 milhões, metade, 96. Mas é para agilidade, né? Se eu for gravar e ainda fazer conta, dá uma ruim aqui, mas deve dar o quê? 48%? Tá dentro da margem de erro de 10%. Acredita-se que o Spotify tenha pago mais de 100 milhões pela Parcast. Spotify quer, ainda em 2019, se tornar a maior plataforma de áudio do mundo. Ainda sobre podcast, o Google sim tá fazendo a transcrição dos podcasts, está colocando na página. Lembra que tem uma página do Google Podcasts? Tem uma seção que fica oculta com a transcrição para ser buscável por hora. Ainda não é tudo, ainda tem a questão dos idiomas, mas já não tem a legenda
legenda automática do YouTube, fácil pro Google fazer isso. E imagina, você tá no YouTube, você pode compartilhar um vídeo, até a posição, eu quero compartilhar aqui, que a pessoa veja aqui no minuto 10. Você pode compartilhar, pegar o URL naquela posição. Você pode fazer a mesma coisa com um podcast. Não falei pra vocês semana passada que já tem um player web do Google? Vai vendo. Tem que resolver alguns probleminhas. A BBC, por exemplo, bloqueou os seus podcasts no Google. Não, o Google tem que assinar aqui uma parceria e ele não assina, tem que me dar alguns dados, quero saber quem é que tá me ouvindo. Uma maneira de forçar o uso de aplicativo da BBC. Por outro lado, também reforça a importância dos dados, do acesso aos dados, de conhecer os usuários hoje em dia. Já que se tem a Europa, falar que foi aprovado naquela questão dos direitos autorais o artigo 11 que virou 15 e o 13 que virou 17. No 11/15 você tem a questão do imposto do link, onde os criadores de conteúdo podem exigir uma graninha para Google News, vai listar o link, vai colocar o hiperlink, vai pegar um trechinho daquilo que escreveu, né? Tá de pé, ainda que de uma maneira flexibilizada. Também se flexibilizou no artigo 17, que era o 13, a questão dos filtros de conteúdo. Meme tá liberado. Você realizar uma paródia, você realizar uma caricatura, ou fazer uma citação, fazer uma crítica. Então você pode fazer essa citação e esse filtro de conteúdo, você vai subir um conteúdo que é protegido, que tem essas citações. O site que você está subindo se torna corresponsável, por isso o filtro de conteúdo, mas não é para todo mundo. Se for uma empresa pequenininha, se estiver começando agora, não tiver mais de 3 anos, não tiver mais do que 5 milhões de usuários por mês, não faturou no ano mais de 10 milhões de euros, aí você não precisa executar o filtro. Vamos ver qual é o impacto disso. Talvez essas regras fiquem valendo só para a União Europeia, talvez fique valendo para o mundo inteiro. Google, Facebook façam isso para o mundo inteiro, talvez façam só para a Europa. Quem criou a obra tem que ter o direito, em cima dessa obra, escolher quem pode republicar ou não. Não pode escolher quem vai criticar. Isso é uma outra história. Crítica, né, paródia, meme, tem que estar liberado. Mas o direito autoral tem que ser preservado. Pessoalmente, eu acho que isso aí não vai dar em nada. Faz parte de um momento onde a gente está mais consciente dos dados, a gente está mais consciente dos direitos, mas na prática, acho que vai continuar do jeito que está hoje. YouTube lá com Content ID, já travando as coisas que trava. Não consigo imaginar uma mudança prática acontecendo. Aqui no Brasil, teve a medida provisória para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que estava, né, pendente desde o ano passado, aquela treta. Quem tem que criar é o executivo, não é o legislativo. A medida provisória foi levantada, tem que ser avaliada pelo legislativo, como toda medida provisória. Então fizeram já uma comissão, 26 parlamentares, 13 do Senado, 13 da Câmara, incluindo um dos filhos do seu presidente, o senador. Nessa terça-feira teve o anúncio do P30 lá na Europa que sim, né, P30, Huawei está preocupada com a questão da segurança do 5G. A Europa, mas ainda não está pensando em banir a Huawei. Os Estados Unidos está querendo banir a venda de iPhones. O juiz deu parecer favorável, ainda não é nada definitivo, mas favorável ao banimento do iPhone, porque a Apple está infringindo as patentes da Qualcomm. Mas e o P30, Coca? Então, sem grande surpresa, é a melhor câmera do mercado. Isso pelo DxOMark. Digo sem surpresa porque já era a melhor com o P20. Você pode achar isso questionável, que o DxOMark isso, aquilo, mas enfim, é usado como referência. A própria DxOMark tunou, colaborou com a Huawei, então sem maiores surpresas seria melhor. Não teve uma melhora significativa. Tinha 109, passou a 112. Teve uma melhora na selfie, de 75 passou para 89. São 4 lentes na traseira, o P30 Pro. Você tem uma lente teleobjetiva zoom ótico de 5x, mas aí combina com as outras câmeras, você consegue ter um zoom ótico fake de 10x, mas não tem uma lente de 10x. Coisa de software. Junta uma com a outra, você tem o equivalente a um zoom ótico de 10x, que é o que eles estão chamando de zoom híbrido. E você tem o zoom digital, que vai até 50x. E qual que a câmera, ela é periscópica? Então, quando a gente fala periscópio, imagina, né, a lente saindo ou alguma coisa do tipo. Mas esse periscópio significa a construção. Você, ao invés de ter a lente e atrás da lente você ter o sensor, você tem a lente, um espelho ali 45 graus para jogar a luz para o sensor que está perpendicular, formando um L, diminuindo a necessidade de uma espessura maior para o aparelho. Então, o periscópio é porque a luz, a captação de luz faz um L. Você tem o sensor de profundidade, time of flight. Você tem câmera de 40 megapixels, 8 megapixels, 20, aquelas combinações ultra wide. No vídeo você tem o dual view, você pode gravar 2 câmeras, você pode gravar uma visão geral e dar um zoom numa parte específica. Tem o T reverso, recarga reversa, para você recarregar os seus AirPods. Tem uma versão mais econômica que é o P30, que tem 3 câmeras à frente, todos eles com
com o Note de gota, só aquele pinguinho no topo ao centro. Chega no Brasil em maio, só o P30 Pro e o P30 Lite. O P30 não vem, o P30 Lite, obviamente, abaixo do P30. Sem preços ainda no Brasil, mas o P30 Pro, milão, né? O preço anunciado, €1.000. A versão de 128. A versão 256, 1.100 e 512 GB, €1.250. P30, €800. O Google querendo mudar o comportamento de e-mail, deixando o e-mail mais dinâmico com o AMP. Vamos lá, vamos com calma aí para você entender. Primeiro, o e-mail, em tese, ele não pode ser dinâmico, porque é uma mensagem que você manda, né? Como é que você vai mudar o conteúdo? Não muda uma mensagem, se assina um contrato, aí muda o conteúdo do contrato, né? Não dá. As mensagens, elas têm que ser estáticas. Mas o que o Google está fazendo do ponto de vista técnico? Hoje você tem dois formatos de e-mail. Você manda um e-mail em HTML, que é coloridinho, né? Tem os links e tal. E você tem uma outra versão que você manda, que é a versão texto plano. Pode até ser diferente. Se você renderizar a versão texto plano, vai ter um conteúdo. Se você renderizar a versão HTML, pode ter até outro conteúdo. Em tese, são versões. Quando você manda um e-mail, isso é tudo transparente para você, mas você poderia editar, ter esses dois layouts em separado. O que o Google está trazendo é um terceiro layout, que é o layout AMP, que tem tags específicas, que são as tags AMP. Você tem um carrossel e isso é dinâmico. Se você olhar, quem já recebeu e-mail do Coca-Tech recentemente, depois até preciso falar disso, já viu que a assinatura, ela é dinâmica. A mensagem, ela é estática, mas a assinatura, eu posso mudar a assinatura. Se acessa hoje, vai ter uma assinatura. Se acessa daqui semana que vem, vai ter uma outra assinatura. Do ponto de vista de marketing, eu quero promover uma determinada coisa essa semana. Semana que vem quero promover outra. Você pode brincar com as assinaturas. A gente pode assumir que o problema do spam já foi resolvido. Poucos são os spams que passam pelo filtro. Então o e-mail está relativamente seguro. Tem as suas mensagens pessoais e tem as newsletters. E aí sim seria o reino do AMP. Eu falei, e aí a minha Siri ativou. Com o AMP você vai conseguir responder um formulário de dentro do próprio AMP. Falei do carrossel, né? Ficar rolando as imagens. Vai rolar não só no Gmail, vai rolar também no Outlook, vai rolar no Yahoo. Porque, né, se os clientes de e-mail não adotarem, não adianta de nada. As suas mensagens, de novo, vão ficar do jeito que estão. É mais pro marketing. Ainda que você até consiga imaginar alguns cenários onde, empresarialmente, isso seria interessante, coletar algumas informações, facilitar algumas respostas. Agora, um spam que a gente precisa tratar são os spams de telefone, o telemarketing. Rolou uma cartinha para as operadoras, elas que são responsáveis por 30% das chamadas. Não é que as operadoras vão bloquear, vão ajudar a combater o spam de ligação. Elas é que fazem o spam de ligação em 30% dos casos. Então, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor mandou uma cartinha. As empresas se comprometeram com essa cartinha de tal maneira a ligar no horário adequado, não ligar de maneira insistente, respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo aquilo que nem precisava dizer. Que nem, por exemplo, você vai aumentar o plano, aí você pode fazer por aplicativo. Agora, se você quiser diminuir o teu plano, não pode fazer por aplicativo, tem que ligar. Só para dar um trabalhinho, para você cair na retenção, para dar qual o problema aqui. Porque quando você reduz o plano, a operadora tá deixando de ganhar dinheiro. E agora saiu uma liminar obrigando que isso possa ser feito por aplicativo pelo site. O que mais que a gente pode comentar? Asus, que teve seu servidor hackeado e acabou distribuindo através do seu sistema de atualização. Uma praga bem elaborada. O alvo eram 600 máquinas, era para infectar 600 máquinas, se espalhou por 500 mil máquinas da Asus, obviamente, mirando nessas 600. Por isso que eu falo, né? Se quiserem te pegar, vão te pegar uma questão de tempo de arranjar a ferramenta. Recorde de recarga rápida de bateria. Agora tá com a Xiaomi, que consegue 4.000 mAh em 17 minutos. Isso é o dobro do que tem a bateria do iPhone, para te dar uma perspectiva. Linearmente recarregaria o iPhone em menos de 10 minutos. Os novos AirPods já estão chegando pra galera e teve gente que achou a qualidade do som melhor, mas é aquilo, né? Não dá pra confiar muito. Eu diria que no geral a mesma coisa, não tem uma melhora significativa. Eu vou conseguir testar uns AirPods novos até o final da semana, aí eu conto pra vocês. Inclusive teve uma atualização de firmware para os AirPods. Você que tem um, vai em ajustes geral sobre, tem que fazer isso com os AirPods conectados. Só abrir a tampa dos AirPods, você já vai ver os seus AirPods lá embaixo, e aí você vai ter a versão do firmware que tem que ser 6.3.2. A atualização é automática. Falando de atualização, depois de 10 anos, né, sem nem sentir falta, o Drafts chega no Mac e chega bem limitado. Você não tem a automação que você tem no iOS, chega mais como um editor de texto do que qualquer outra coisa. Vai vir a parte de automação, mas hoje ainda não tem um editorzinho de texto, é para você ter aquilo, resgatar aquilo, ainda mais hoje em
dia que a gente tem AirDrop, perde mais ainda a necessidade de resgatar aquilo que você tem no iOS, no Mac. Hoje o Drafts é um modelo de assinatura, então legal que você tenha ampliando a plataforma, mas nada que encha os olhos propriamente tal. Mozilla tá com seu OnePassword, um gerenciador de senhas, ou Lockbox, chegando no Android, mas é bem basicão. Atalhos da Siri também foi atualizado, novas ações para nota, mais detalhes no tempo de viagem, extração de números. A Adobe anunciou sua Experience, a sua plataforma de experiência, que é a junção, andou comprando aquelas ferramentinhas de marketing, de analytics, de e-commerce, para bater de frente com o Salesforce, com o SAP, com o Oracle, que mais? De rede social, o modo escuro vai chegar no WhatsApp, tanto Android quanto para iOS, nessa de cores, né, rolando aquelas brincadeirinhas, troca aqui, vai lá no Twitter, troca sua data de aniversário para 2007, que vai ter novas cores no Twitter, e na verdade acaba travando a sua conta. Aqui no Brasil, a Anatel disse que a velocidade média é de 25 megabits, isso pela Netflix. Você consegue fazer streaming de conteúdo Ultra HD, que é o conteúdo 4K HDR, porque esse é o máximo que a gente pode consumir em tempo real. Claro, você vai fazer um download, seria melhor que você tivesse mais velocidade ainda, mas pro streaming já dá conta de 4K HDR, que é o que você precisa para jogar o Google Stadia. E para finalizar, registrar que tem uma corrida lunar. O Google tentou ir com aquele Prize que não deu em nada. Foram 10 anos, mais de 10 anos, de 2007 a 2018. Aí em 2018 o Google falou, ninguém ganhou, e suspendendo o prêmio. E agora o Trump falou, NASA, você tem que ir pra Lua em 5 anos, colocar um astronauta na Lua em 5 anos. China já pousou lá. Foi em fevereiro que Israel lançou com ajuda, foi privado, mas fez um lançamento via SpaceX para chegar na Lua. Deve estar chegando, acho que tá chegando mês que vem. E assim, me sentindo em 1990, porque eu recebi hoje um cartão de crédito plástico antigo. Me senti tão em 1990 frente ao Apple Card, com números dinâmicos e tudo mais. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.